Ora, então, desculpe. Boa tarde, obrigado, desculpe também interromper. Eu gostava de pôr na mesa uma questão relacionada com a arquitetura. Identifica. Sim, Mário, ainda estudante de arquitetura da UAC. E gostava de ouvir da parte de quem fez o inquérito há uns aninhos já, e olhando agora para a realidade da arquitetura popular e a arquitetura rural que ainda hoje parece que existe, o que fazer quando se intervém nela, o que acham das intervenções que têm vindo a ser feitas nesse mundo rural, e se devemos, como diz o professor Álvaro Domingos, fazer um grande mausoléu, museu, e engavetá-la, etiquetá-la dignamente, e olharmos para o mundo rural de uma outra forma, porque eu vivo nele há uns aninhos já, e aquilo não é nada daquilo que foi quando foi feito o inquérito, e hoje é uma coisa muito estranha que eu próprio não consigo identificar. Obrigado. Eu peço desculpa, mas eu não, ao seu caso, não tenho dificuldade em perceber, mas não faço. Ora bem, quando nós intervimos, especialmente ou na periferia das grandes cidades, ou ainda no mundo rural, eu acho que temos que ter uma determinada, primeiro que tudo, humildade, não aquela humildade dos treinadores de futebol que dizem que entram com uma humildade das suas equipes, passado um bocado anda tudo à cartuchada, não é? Não é essa, é humildade, quer dizer, ainda vou também aprender um bocado. Agora, nós vamos pisar um terreno que já não é o mesmo que deu origem a essas construções. De modo que, mesmo que as pessoas tenham uma vivência muito ligada à produção da terra, a forma como se fazem em todas essas faines é bastante diferente. E como tal, temos que fazer uma avaliação do antes e do agora e ver na realidade o que é que se pode aproveitar das estruturas físicas e que poderão ser reutilizadas, mas no sentido de que não seja, como dizia o Cale, que dizia, quando eles começam com as benfeitorias, mal de nós, porque só fazem malfeitorias. É evidente, e eu de repente lembrei-me de uma coisa que se passou comigo, em que nós, por exemplo, eu em casa posso tomar o meu chuveiro de manhã com água quente, posso fazer uma série de movimentações, porque essas coisas foram bens que eu fui adquirindo aos poucos. E as pessoas nesse mundo rural, por exemplo, tinham que tomar muito conta de si próprio, porque não havia supermercados, porque não havia uma série de bens que nós trocámos por uma nota. A gente, desde que tenha o dinheiro, troque e tenha as coisas, as notícias. Por exemplo, como é que as pessoas sabiam nas respectivas terras o que é que se passava? Até aquelas histórias que se via um fulano entrar na casa de uma mocinha no meio do monte e tal. Era ou junto dos rios, nas lavadeiras, ou quando se ia buscar água à fonte. Era um noticiário que não era formalmente nem à 1 nem às 8 da tarde, era durante as horas de trabalho. E eu recordo-me que na altura do 25 de Abril fiz um arranjo numa casa de um caseiro na zona do Douro. O caseiro tinha 2 filhas, uma recordo que
estava a estudar no Porto, e outra era caixa já num supermercado, sei lá, em Mirandela, num sítio qualquer. E a sogra dele era uma mulherzinha da aldeia e que passava uma parte da sua vida em casa de uma irmã, em casa da outra cujo marido foi meu cliente, era um homem simples. Eu à tiazinha, não é? No fim, a casa não tinha, a cozinha mantive a lareira por causa daqueles velhos assados e o forno e tudo, tive essa consciência, mas tinha um fogão a gás porque não havia eletricidade lá próximo. E fiz uma coisa que me parece natural, um quarto de banho, não é? Tinha uma banheira, um vidé, teto, lavatório. E estávamos lá nessa sessão de inauguração e eu perguntei à senhora, à velhinha, isto agora é uma comodidade ter tudo dentro de casa sem ter que apanhar frio e tal. E a mulher disse-me esta coisa extraordinária. Quer dizer, quando eu fiz este comentário, ela disse assim, boa, é um termo muito da aldeia, boa. E eu, enquanto tiver vida e saúde, vou ao meio do campo. Quer dizer, ela não sabia fazer as necessidades sentada numa retrete. Isto é uma coisa espantosa, mas é verdade. E eu imediatamente refleti num texto que tinha lido sobre as barragens de terra no Egito, que foi também à volta de 45, depois do final da Segunda Grande Guerra, que os americanos forneceram os carrinhos de mão para se fazer o transporte das terras para serem acumuladas. E aquele pessoal egípcio, habituado a um tipo de cultura, quando viu aquilo, pegava no carrinho, que tem uma roda à frente e tem os dois garfos para pegar, e punham em cima da cabeça. É uma coisa extraordinária, mas é um problema cultural e que nós, muitas vezes, de facto, não avaliamos bem. Não? Agora, para confirmar, é que isto que eu fui aqui o António Medeiros, eu, por experiência própria, posso confirmar dezenas de casos. Eu iniciei a minha profissão de estagiário no Ministério da Agricultura. E sempre que havia um pedido de financiamento de melhorar a casa, uma imposição que nós pedimos que era fazer-se casas de banho. Faziam-se casas de banho e depois, quando visitávamos as obras, depois de concluída, a casa de banho estava cheia de flores e continuavam a fazer os serviços fora da casa. E é uma coisa que depois do manual, de certa forma, sugere na introdução do livro, que muitas vezes já não é a miséria, é o hábito da miséria. E então é preciso um bocado de cuidado, que não se confundir, porque é a arquitetura não é evidente popular, com carência e com falta de nível de vida. Né? E então, e isso hoje, graças a Deus, até por haver uma educação de outro nível, já não acontece. Mas é isso eu posso constatar, por dezenas de vezes, realmente, a casa de banho não funcionava, era uma peça decorativa. Não é? E eu uma vez vi, também numa casa dessas, uma banheira servir para... tinha água e tinha um bacalhau dentro para dessalgar. É uma coisa espantosa, mas é verdade. Mas eu só queria terminar e contar esta história exatamente quando eu fui para a escola. Nessa época já conhecia, 2 anos antes, o Fernando Lanhas, um arquiteto do curso do Fernando Talo. Aliás, foram sócios, eram do mesmo curso e foram sócios no início das suas carreiras. O Fernando Lanhas faleceu talvez há 3 meses, era um homem extraordinário. E quando ele soube que eu ia para a arquitetura, começámos a falar muito, até num alfarrabista lá do Porto, o Sr. Lopes da Silva, que agora é o Nuno Canavês, e disse: você quer vir comigo a Valongo ver, eu vou lá aos fósseis. Eu confesso que nem sabia o que eram fósseis. E encontramos, eu com um martelinho na mão, eu não percebia, e aquele homem tinha uma perspicácia
abriam uma das pedras e apareciam de facto os fósseis. Ora bem, deu-me uma visão cultural totalmente diferente. Eu tenho um postal que ele me escreveu nessa altura, talvez 47 ou 48. Ele, pela primeira vez, foi a Paris. Já era arquiteto, foi a Paris. E mandou-me um postal a dizer que andava de um lado para o outro em Paris, de museu em museu, e que ficava admiradíssimo de tudo. Viu Van Gogh, viu Picasso, viu arte assíria. E uma coisa que ele me dizia que nunca mais me esqueceu: meu caro Menezes, é preciso desenhar muito para compreender a arquitetura. Isso é verdade. Eu, porque estou em dívida com o Pedreirinho, porque prometi, eu quando prometo uma coisa gosto de cumprir, mas esqueceu-me de trazer e oferecer à biblioteca de cá, que é o seguinte: em Lessa, onde eu morei, no Cimentozinho, havia um arquiteto da geração do pintor do Alvarez. É um homem que nasceu em 1906. Portanto, em 2006, faria 100 anos e a Câmara de Matosinhos decidiu prestar-lhe uma homenagem. O homem começou a fazer pintura, porque era do que ele gostava, mas depois fez também o curso de arquitetura. E a Câmara de Matosinhos decidiu fazer-lhe uma homenagem. O professor Cunha Silva, que é um homem músico, mas que desenha e pinta muito bem, encarregou-se de fazer o percurso dele como pintor, e eu fiz o percurso, historiei um pouco o percurso dele como arquiteto. Portanto, na escola onde me formei, estive a consultar o processo de estudante dele. Eu tenho muito gosto, porque ainda tenho um exemplar a mais, vou oferecê-lo aqui à escola para um dia se lerem, para ver o que eram os ambientes escolares e os livros que os próprios arquitetos tinham, quer como estudantes, mas depois em termos profissionais é que não havia a disponibilidade que hoje nos dá uma ginástica mental, de facto, muito proveitosa. Mas eu prometo da próxima vez trazer esse catálogo. O arquiteto chamava-se Bruno Reis. Não era nenhuma figura extraordinária, mas como nasceu lá, a Câmara decidiu fazer essa exposição e que tinha interesse. Queria só voltar um bocadinho atrás à tua pergunta. Mas antes disso, já agora, não havia só problemas de sanitários no mundo rural, havia problemas de sanitários no mundo urbano e na habitação social, e chegaram a encontrar-se vacas nas banheiras do 15º andar. Portanto, como é que elas saíam, não sei, mas pronto, lá que existiam. Não lá sai, mas que existem. Portanto, esses problemas são problemas de facto culturais muito complicados de resolver, e que ou acabam em Bitoca ou em hambúrguer, mas quer dizer, não dá para sair de lá de outra maneira, porque depois a partir de certo tamanho já não cabe no elevador, portanto, não há outra forma. Ora bem, mas eu acho que a intervenção, e voltando à tua pergunta, ou tentando responder à tua pergunta, eu acho que a intervenção no mundo rural, ou intervir no mundo rural, é como intervir em qualquer outra forma de património, só que é um património particularmente sensível, particularmente frágil. E se há património que veja a fragilidade dos anos e dos testemunhos e dessa carga histórica, este é um património muito mais marcado, parece-me a mim, pelo material e pela fragilidade do material e pela fragilidade da solução e pela ingenuidade, às vezes, de algumas dessas coisas, mas é como intervir, acho eu, como intervir. Estava-me aqui a lembrar de um testemunho que eu acho que vale a pena, e sobretudo tem a facilidade de ser fácil de se ver e de se poder rever sempre que nos apetecer.
que é um vídeo que existe sobre a Cidade Velha, sobre a intervenção do CISA na Cidade Velha, provavelmente muitos de vocês conhecem, provavelmente muitos de vocês já viram, porque eu também, de volta e meia, o mostro. Vê os problemas de um arquiteto como o CISA, com toda a experiência que ele tem de intervir, a tentar explicar às pessoas da Cidade Velha que não devem ter telha e que o caniço é melhor que a telha e que toda a forma, toda a lógica de intervenção. Eu acho que essa é uma coisa que nos pode ajudar às vezes a ultrapassar algumas frustrações de nós também não sabermos intervir no património. A outra coisa que eu recomendava, que é um texto que eu acho que também se enquadra naquilo que foi a tua pergunta, é um texto, eu agora não sei dar as referências, mas posso dar quando tu quiseres, noutra altura. É um texto chamado sobre o provincianismo português, um texto do Fernando Pessoa, que eu acho que é particularmente interessante, parece-me que alguém já o leu aqui na mesa, e que eu acho que é particularmente interessante também, para nós percebermos aquilo que é muito, como é que eu ia dizer, muito daquilo a que não deveria ter chegado o mundo rural português. E se calhar muito tem a ver com esse provincianismo. Então é um provincianismo da província, é um provincianismo muito mais complicado, que é o provincianismo de nós culturalmente sermos provincianos. Nós, não só nós, obviamente, mas também nós sermos provincianos. E quando nós somos provincianos não há província nem cidade que nos resista. Nós conseguimos rebentar com tudo, porque é de cá de dentro, é mesmo autêntico, é mesmo espontâneo e perigoso por isso tudo. Se lhe derem uma Kalashnikov para desmontar, é evidente que eu acabo em carne picada, é evidente, eu não sei como é que aquilo se faz, portanto dou tiros em mim próprio. E é um bocadinho esse problema do provincianismo português, quer dizer, quando nós não sabemos onde nos situarmos e quando nós somos, como muitas vezes somos, culturalmente, intrinsecamente, profundamente, e outras coisas terminadas em mente, provincianos, é muito complicado que o mundo rural não desce naquilo que deu, que é aquela coisa tenebrosamente pornográfica que todos nós conhecemos que é. Portanto, intervir nele é um... Eu não sei o que é a forma de intervir nele, agora eu sei o que é que não pode ser, e o que não pode ser seguramente é a forma de um elefante entrar numa loja de porcelana, não é? E essa não pode ser, e muitas vezes é essa que nós utilizamos. E entramos às vezes não só à moda do elefante, como a correr, e às vezes em manada. Portanto, então aí é dramático, porque vai tudo à frente, e acaba tudo em cabos. Calmamente, pensando, evitando ser provincianos e lendo estas coisas e consultando estas pessoas que já nos deram algumas achegas sobre aquilo que nós não devemos fazer. Desinfetando as mãos também. Não é? E tomando o antibiótico sempre a hora certa. Acho que não respondi à tua pergunta, mas tentei. Ninguém. Era interessante. Era interessante continuarmos a ouvir a plateia. Paulo Duarte, arquiteto, professor da UAC, professor de História e Teoria. Eu gostava de ouvir da mesa, mas especialmente dos jovens arquitetos que participaram no inquérito, duas questões. As razões ou a origem do inquérito. Aquilo que lemos, aquilo que sabemos, é que foi realmente um fenómeno muito politizado. No fundo, os arquitetos queriam mostrar ao Estado Novo, e a quem eu personificava, como por exemplo o Raulino, com a Casa Portuguesa, com o tradicionalismo, que a arquitetura popular era uma questão diferente. Esse é o primeiro objetivo, presumo eu. E o segundo objetivo era mostrar que afinal a arquitetura popular era outra coisa e que afinal esta arquitetura popular se aproximava muito de alguma coisa que os arquitetos gostavam muito, que era o movimento moderno, o Oceano, o Carta de Atenas, o Corbusier, o Gropius, portanto, os grandes monstros da época. Portanto, eram uma espécie de dois coelhos numa cajadada. Responder ao regime e à arquitetura
dita portuguesa, da Casa Portuguesa, de Raulino, de todos esses arquitetos, e por outro lado mostrar que afinal a arquitetura moderna, que era muito diferente da arquitetura popular, até tinha muita aproximação, mas não seja pela linha do Mediterrâneo e aquelas construções. Agora vinham as duas questões aos jovens arquitetos. Se, como jovens arquitetos acabados de formar, quando foram para o terreno e orientados por um arquiteto-chefe, Frederico Jorge, ou Fernando Tavares, ou Filgueiras, se alguma vez sentiram essas duas polémicas, a resposta ao regime e a aproximação à arquitetura do Corbusier. Por um lado, se as conversas que tiveram com os vossos orientadores, por um lado, se vocês tinham consciência disso, e se por outro lado, nas conversas de orientação que tinham com os vossos orientadores, que tanto quanto sei, muitas vezes era só ao fim de semana, pontualmente, se alguma vez sentiram isso, ou se só no final do inquérito, e à medida que foram progredindo e amadurecendo, é que realmente se aperceberam desta dupla dimensão, o regime e o Corbusier e todas essas influências do movimento moderno. Muito obrigado. O pai do inquérito foi, de facto, o arquiteto Keilo do Amaral. E nós amanhã teremos o grande gosto de ouvir o filho, que também é arquiteto. Na altura do inquérito ele tinha à volta de 15 ou 16 anos, mas também já ouvi da boca dele dizer que ele começou a funcionar como pendura. Uma coisa é o inquérito no campo, mas depois passaram mais uns anos até se conseguir elaborar a maquete. Ele diz que começou a ser o pendura do pai e funcionava como chofer, vá lá. Bem, o Keilo, como tinha casa em Canas do Senhorio, era um homem com uma vivência rural fortíssima. E tinha a percepção dessa descaracterização progressiva por falta de cultura, até das entidades oficiais, e de cultura arquitetónica dos arquitetos, porque não? De modo que, quando se realizou o primeiro congresso, eu, portanto, como disse há pouco, só no ano seguinte é que entrei na escola, mas se nós lermos alguns das comunicações nesse congresso, já se verifica, entre linhas, a nascença do inquérito. Amanhã também, sobre esse assunto, o arquiteto Pedro Borges de Araújo irá falar com mais, enfim, concretizando mais as ideias que fervilhavam nessa época. Eu tenho a dizer que, além do Keilo, todos os outros tinham uma fasquia muitíssimo mais baixa do que seria o mundo rural e a arquitetura de verdade, e uma arquitetura do necessário. Quer dizer, todos nós, eu recordo, eu morava em Lessa, portanto, de bicicleta ia um bocadinho a norte, antes de Vila do Conde, pelos Pinhais, onde agora é a refinaria, bem, e via as grandes casas de lavoura, etc. Mas não tinha, de facto, aquela percepção, nem diagnosticava todo o fenómeno da economia agrícola que está ligada a essas arquiteturas, não é? Só depois é que comecei, de facto, a entusiasmar. E tive a sorte de um colega da equipe, um homem extraordinário, que era o Rui Pimentel, mais velho do que eu, que já faleceu há uns anos, que foi um homem que também viveu intensamente o inquérito e que fazia, e que éramos os dois, portanto, uma companhia diária. Na equipe de Trás-os-Montes, o chefe era o arquiteto Otávio Lixa Filgueiras, um homem muito ligado também à arqueologia naval, e era o Carlos Carvalho Dias, que amanhã estará cá, e o Arnaldo Araújo, que infelizmente já cá não está.
Mas o Keil é que foi exatamente o pai do inquérito, o homem que conseguiu entusiasmar muito os elementos que na altura estavam na direção do Sindicato Nacional dos Arquitetos, concretamente o arquiteto Inácio Pérez Fernandes, dado que o Keil não pôde ser presidente, foi o Inácio Pérez Fernandes, talvez o Fundozinho Sanches, o Tainha, eu não me recordo bem, mas a primeira edição até diz quem são os elementos que na realidade tem o nome subscrito abaixo do editorial de entrada da primeira edição. Porque o Pinteiro não tinha também o próprio livro da casa. Bem, o Távora também tinha, é o que eu digo, uma fasquia abaixo, de facto, também tinha, porque a família dele tinha e tem uma belíssima casa nos arredores de Guimarães, que é a Casa do Covilhã, e também tinham, a família Távora também tinha uma propriedade próximo de João Oliveira das Meias. Portanto, dois mundos rurais um tanto ou quanto diferentes, mas que ele desde miúdo se habituou a viver. O Filgueiras, eu julgo que sim, mas eu isso tenho a certeza, porque fui também muito amigo dele, nunca foi meu professor, e eu tinha, portanto, uma convivência com ele, colega mais novo, colega mais velho, com todo o respeito, mas não tinha aquela, talvez, aquela cerimónia. Ele era um homem que sabia, de facto, era uma autoridade em arqueologia naval, e eu, desde os 12 anos, fiz vela, na chamada Mocidade Portuguesa, fiz vela, foi uma das coisas boas que me aconteceu, fiz vela dos 12 aos 50 e tal. Vela de competição. Portanto, ele muitas vezes, sobre determinados casos concretos, servia-se da minha pouca experiência de vela desportiva. Também se servia muito do Pedro, porque também ele teve um Voriano, mas, na realidade, o Keil era um homem que tinha uma curiosidade e um apetite, eu direi mesmo um apetite de conhecer o Portugal rural, de uma forma muito mais autêntica do que todos os outros. É claro, bem, um arquiteto gosta de ver arquitetura, seja ela o que for, não é? Seja arquitetura até cenográfica, uma arquitetura, sei lá, eu recordo que me encantava sempre de ver na Romaria do Seu de Matosinhos os palhaços, portanto, aquele cenário dos três figurantes. A gente gosta de ver a talha de uma igreja, a gente gosta de ver a arquitetura industrial, por exemplo, as construções metálicas e tal. Bem, isso é natural e isso é um acumular, mas assim com ideia de vir a produzir um trabalho, de facto foi o Keil do Amaral. Eu isso não tenho dúvida. Há ideias que foi fulano, o Cicrano, talvez o Pedro Borges de Arujo amanhã concretize essa ideia, mas não é verdade. Não é verdade. Mínima, já que a também Filgueiras e o enquadramento. O facto de estarmos aqui a falar numa coisa que se realizou em meados do século XX e se refere quase exclusivamente à arquitetura rural, é já em si qualquer coisa que nos suscita, vamos lá investigar porque é que nos anos 50 um país europeu está interessado na arquitetura rural. Porque, de facto, o que tinha acontecido, o grande problema para os arquitetos tinha sido já 150 anos de arquitetura ligada à industrialização, à revolução industrial. Portanto, os grandes problemas da arquitetura estavam centrados noutro. E esse é uma coisa que tem muito a ver com o inquérito.
e tem a ver com uma espécie, os arquitetos em meados do século XX, e eu vou fazer isto em termos quase de uma pequena provocação, embora não seja uma opinião a afirmar, apenas uma pequena provocação, são uma espécie de salteadores da arca perdida. Vão dedicar-se a uma coisa que já não é, ou que eles estão a ver que vai desaparecer. A industrialização só é possível no inquérito pela lei do condicionamento industrial que existiu no tempo do Estado Novo. Ou seja, a impossibilidade da indústria ter progredido e cavalgado por aí fora. Por isso é que havia fotografias passíveis de serem feitas relativamente a algumas coisas industriais. Então, podemos ler o inquérito de uma outra maneira. E a pergunta do José Manuel Pedreirinho há bocado é que me está a induzir a esta conversa, que é o Fernando Távora. Nós, de facto, estamos em presença de alguém, o caso de Fernando Távora é paradigmático, mas que talvez extensível a outros, em que o seu conservadorismo de aristocracia rural vai levá-los a querer conservar e fotografar e registrar um mundo que está a fugir-lhe debaixo dos pés. E, portanto, podemos ver isto como um saudosismo de um mundo que está a desaparecer e não como um aspecto visionário de alguma coisa que nos vai enriquecer para perspectivar o futuro, neste caso, o futuro do ensinamento da arquitetura. Eu acho que é no cruzamento de uma visão extremamente conservadora da arquitetura e do modo como é que vamos dar a volta a isso e transformar um problema existente numa força que nos vai animar, que foi uma centelha que apareceu durante o tempo do inquérito. E isso deve-se, por muitas razões, a pessoas como, por exemplo, eu faço esta afirmação porque é outra vez polémica, por razões que muitos da minha geração e mais novos sabem, o papel do Otávio Lixa Filgueiras, por exemplo, que transformou o inquérito na principal arma, entre aspas, com ela, didática da faculdade, que foi a arquitetura analítica. A arquitetura analítica é um resultado direto do inquérito. E o Otávio Lixa Filgueiras não é, por motivos que a história escreveu de outra maneira, o pai da Escola do Porto. É um proscrito a partir de 1974. Foi trabalhar noutra área. E, portanto, eu digo isto porque é público, mas, de facto, foi ele que, durante cerca de 10 anos, deu corpo a um exercício que os alunos da arquitetura faziam, que era a arquitetura analítica. E transformando num fator positivo, em vez de um saudosismo por objetos de um passado que estava a desaparecer. O que se passou em Portugal em 1950 passou-se numa perspectiva completamente diferente, em alguns casos 50 anos antes, para justificar os movimentos nacionalistas. E também, se não for lido assim, pode parecer complicado. Transformar uma fraqueza numa força foi ótimo. Do mesmo modo que sermos pobres, mas muito pobres, nos anos 60, nos levou a ter hoje o Porto como património da humanidade. Senão teríamos lá as torres do Ozelo, feitas desde a Ponte de Dom Luís, provavelmente até à Ponte da Rábida, que não foi possível fazer, não foi possível tirar lá as torres, não foi possível demolir aquelas casas todas, foi só o bairro da Lada, se não me engano. E, portanto, como éramos pobres, não se arrasou tudo. E uma das razões, há bocado o colega comentava, é porque, de facto, o mundo rural, na maior parte dos países, tinha desaparecido, e no mundo português, o mundo rural durou praticamente até aos anos, talvez os anos 90, 80 e tal, 90, em que chegámos a acordo com a Comunidade Europeia que podíamos dar por acabado o mundo rural e o mundo marítimo português e passarmos a fazer outra coisa qualquer. Mas eu suponho que temos que entrelaçar aqui várias coisas. Desculpem. Então, ninguém faz mais perguntas, eu não tenho nada para dizer. Está tudo calçado. Não, eu penso que muitas destas questões são... Agora não sei se estamos começando a desviar e entrar... Eu acho que é importante abrir pistas, é importante também não criarmos um labirinto demasiadamente complexo que depois possa tornar-se demasiadamente confuso. Portanto, algumas destas
destes pontos, não sei se... Eu quando falei da figura do nome do Távora e da importância do Távora, porque parece-me que a importância do Távora junto do Grupo do Norte, chamemos assim, na formalização do inquérito é importante. E, de facto, os contactos eram contactos esporádicos, sempre foram contactos esporádicos entre o próprio Keio e o Norte. Os contactos sempre foram esporádicos. Eu acho que o Keio tem uma postura mais politizada, seguramente, do que a do Keio. E, portanto, leva a tomar um outro tipo de posturas e um outro tipo de atitude. E parece-me que isso é muito claro no texto de 47, quando ele propõe, quando ele faz aquele texto, é muito claro. Praticamente está lá o enunciado daquilo que ele vai à procura do inquérito. Isso é relativamente clarificador também da importância do inquérito. Ao mesmo tempo, e no mesmo ano, há o texto do Keio, que é também clarificador de outras posturas, de outra atitude, e acho que é importante, acho que o inquérito é também o resultado dessas duas coisas. Quanto à figura do Luís Filgueiras, é evidente que é uma figura enorme, cultor do ponto de vista cultural, de uma importância extraordinária, ainda não devidamente enquadrada, sem dúvida. Não, e a importância que ele tem depois em termos de investigação escolar, toda a zona da Baixa do Porto, todos os estudos que depois levam até certo ponto, ou que muitos levam a crer que levam até certo ponto, todas as posturas perante o sal, etc., tudo isso é lixa de Filgueiras, isso sem dúvida. Eu acho que aqui estamos a afastar-nos um bocadinho, e se calhar para muitas destas pessoas, imagino eu, ou penso eu, não sabem, infelizmente, quem é o Lixa Filgueiras. E se forem à net também não encontram muita informação sobre ele. E esse é o drama. Portanto, têm mesmo de procurar nos livros. Não são muitos, mas há alguma informação. E é evidente que é uma pessoa culturalmente essencial para se perceber todo o percurso da escola e todo o percurso do inquérito. Penso que sim. Não queria entrar muito por aí. Exatamente por isso, em relação ao mestre Filco, como nós tratávamos, e a forma como ele foi tratado, resultou, e disse-me um filho dele talvez há 2 anos atrás, o espólio e a biblioteca, os seus apontamentos, todo o material de estudo de muitos anos passou a estar depositado no Museu Marítimo, eu julgo que é em Ovar, quer dizer, em Ilha, exatamente, em Ilha, e não na Faculdade de Arquitetura, não na Fundação Marques da Silva, que é recente, mas que já tem talvez uns 10 anos, e a família decidiu que todo o material fosse, portanto, depositado por um período, não sei de quantos anos, mas 20 ou 30 anos, no Museu Marítimo de Ilha. Isso explica exatamente a dificuldade de determinados setores absorver a mensagem pedagógica do mestre Filho. A minha intenção não era ramificar a nossa conversa, mas era um pouco em função da pergunta concreta da politização que teria estado na origem, que tinha sido o motor secreto do inquérito para poder vender a ideia ao Estado, ao governo da época. É evidente que isso teria de algum modo poder estar latente. E se vamos pensar que é os próprios eleitos do sindicato, que já são em si próprios ativistas, ou porque são professores, ou porque queriam fazer um inquérito, ou porque se candidatam a ser os dirigentes do sindicato e que promovem um congresso, poderíamos dizê-los numa teoria qualquer, que eu não sei qual é, nem interessa muito aqui para o caso, que serão as vanguardas de alguma classe, da classe dos arquitetos, que estavam interessados em
pôr em prática os seus ideais, fossem eles mais ou menos políticos, mais ou menos velados, e eu julgo que tem toda a razão de dizer que há de facto uma motivação. Mas suponho que é provavelmente bastante difícil, embora depois o futuro do inquérito vai mostrar que muitas dessas pessoas tiveram uma atividade política tudo, é muito difícil estabelecer que à partida se reuniram clandestinamente e disseram isto aqui vamos minar e tal. Não, acho que é o que é muito mais fruto dessa cultura de escritórios e de transmissão de informações do que propriamente uma estrutura organizativa que quisesse pôr em prática um processo político ou demasiadamente politizado. Não tenho essa perspectiva, agora posso estar completamente errado. Foi só nesse sentido que Talvez só acrescentasse aqui um pormenor. É certo, a Ordem dos Arquitetos, os sindicatos dos arquitetos eram alvos politicamente, não é? E o Salazar tinha uma admiração pessoal pelo Raulino. E consta, em Elvas há uma moradia, projeto do Raulino, e consta que foi a família proprietária dessa moradia tinha razões de amizade com o Salazar. E o Salazar terá indicado o Raulino para essa moradia. Mais tarde, por eu tive a ocasião com o arquiteto Marlopão, essa moradia depois foi comprada pelo Ministro de Lisboa e adaptada à residencial. Eu trabalhei no projeto com o Marlopão, no projeto também da moradia, quer dizer, acho que temos 16 quartos na moradia e manteve-se a capela, não é? Manteve-se a capela, porque de qualquer maneira, o que é que queria frisar é que terá sido o Salazar que indicou o Raulino para fazer esse projeto, não é? Não é isso? E os outros arquitetos, politicamente, realmente tinham uma cotação clara no governo, não é? Se não há mais perguntas, se calhar nós... Então vamos fazer assim, é a última pergunta, só por uma razão, enfim, não propriamente um compromisso, mas um acordo mais ou menos em que acabamos por volta das 6, já passa um pouco das 6, nós hoje também começamos mais tarde, mas eu não queria abusar deste compromisso. Portanto, vamos fazer a última pergunta. Não é por falta de prazer de continuarmos aqui na conversa. Gostaria de perguntar, quando do inquérito, o que é que esperava encontrar neste mundo rural? E que virtudes é que encontraram, que defeitos também que encontraram, e agora, passados estes 50 anos, o que é que acham que, ou melhor, que mundo rural é que nós temos hoje? Será que evoluiu? Será que pelo contrário, não evoluiu? Gostaria de saber a vossa opinião do momento em que andaram no terreno, digamos assim, daquilo que encontraram, e agora, após estes 50 anos, que mundo rural é que nós temos? Obrigado. Por a parte que me toca, eu direi que, agora que eu aplico a palavra humilde, e eu ia humildemente às cegas. Quer dizer, nós não tínhamos uma... Primeiro de tudo, em termos de preparação académica na escola de arquitetura, era um tema que não era falado. O início do inquérito, que se fizeram, não sei, algumas reuniões em Lisboa, também se fizeram no Porto, menos, mas fizeram-se, o próprio Queiro foi ao Porto, mas recordo perfeitamente que iniciámos o nosso trabalho de campo em Barcelos. Bem, Barcelos é um concelho que tem o maior número de freguesias no continente português. E é uma zona em que a arquitetura ligada à civilização do milho é fundamental ser visto. E ao fim de 8 dias, nós ainda não tínhamos visto praticamente nada. Nós ficávamos
recordo perfeitamente, na Vagoeira, que hoje é um grande restaurante, mas nós guardávamos até a lambreta no meio das pipas, porque era uma coisa pequena, e combinou-se o Rui Pimentel telefonar ao Fernando Távora para saber onde é que nós estávamos. O Távora, além de qualidades que todos nós conhecemos, tinha uma que talvez conheçam menos, mas era um bom garfo. Além de bom conversador, era um bom garfo. Quando disse que nós estávamos hospedados na Vagoeira, com certeza no Porto, os olhos brilharam logo. Eu estava bem, amanhã de manhã eu estou aí. Bem, e, portanto, nós começámos a expor o trabalho que tínhamos feito, os percursos, e ele disse mais ou menos isto: oh diabo, mas assim nunca mais saímos de Barcelos, do Conselho. Nós temos que ir para Braga, temos que ir para Guimarães, temos que ir para Viana.